Olá, queridos amigos! Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar esse aspecto. Será que de fato a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e Pedro foi o primeiro Papa? Todos os pais da Igreja eram católicos? Mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte: nós aqui no nosso canal sempre tentamos trazer o conteúdo de maneira respeitosa. Nós trabalhamos no campo das ideias, vou apresentar textos bíblicos. Eu gostaria de ler comentário bíblico. Olha, eu estou aqui com este comentário. É um comentário bíblico fantástico. Se Jesus Cristo ele é o único é excludente. Não tem como ser único dois. Se é único, é único. Cristo é o único fundamento da igreja. O único. Então não tem dois fundamentos. Pedro não é fundamento. O fundamento é Jesus. A base, a pedra angular, a rocha, sustentar a base, o fundamento, a pedra. O único comentário bíblico, consonância, discordância, igreja, a rocha. Os pais da igreja chama-se Jesus Cristo. Então Pedro nunca foi a pedra. É Jesus. E eu leio mais. Eu vou pular aqui um pouquinho. Alguma coisa não está soando bem aqui com Atos capítulo 15. A propósito, a palavra Papa, ela vai surgir apenas no século III. Essa nomenclatura, esse título, Papa, para referir-se ao líder supremo da igreja, ele vai acontecer, ele vai surgir no século III. Então Pedro nunca foi Papa. Até aí está claro? Muito bem. Quando nós falamos sobre a expressão católica, este termo católico significa universal. Então, é uma expressão que você não vai encontrar na Bíblia. Quando algumas pessoas dizem assim, não, Jesus fundou a igreja católica. Cristo nunca fundou a igreja católica. Cristo fundou a igreja adventista do sétimo dia. Até aí está claro? Vamos conferir Atos capítulo 11 e o verso 26. Atos capítulo 11 e o verso 26. Diz assim. Eu vou pular aqui um pouquinho. Olha, eu estou aqui com este comentário. Houve grande perseguição, mas a princípio eles eram conhecidos como a seita adventista do sétimo dia. Depois, eles foram em Antioquia chamados pela primeira vez de adventista do sétimo dia. Ou seja, a seita da heresia. Vamos agora fazer um exercício rápido e simples. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro Papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem evangélicos, protestantes, como adventista do sétimo dia, eu ficaria mais em consonância com a teologia. Por que eu falo Paulo? Porque Paulo foi um dos teólogos mais proeminentes da igreja. Porque Paulo foi adventista do sétimo dia. Mas, voltando aqui para a listagem dos papas, nós temos que o próximo papa, depois de Pedro, de acordo com o registro católico, seria São Lino. Quem foi Lino? Você já ouviu falar de Lino? Você ouviu o apóstolo João ou outros apóstolos mencionarem Lino como sendo uma figura importante, o próximo líder da igreja cristã? Porque eu nunca vi. Eu acho que se Pedro morre, quem deveria assumir como líder supremo da igreja? Vamos ser assim, usar uma lógica rápida. Morreu Pedro. Quem seria o próximo indicado? João estava vivo, ele só morre no ano 100. Será que ele não teria condições ou não seria o melhor apontado para ser o Papa? Mas João nem é requisitado. Veio um indivíduo por nome Lino. Quem foi Lino? De onde ele surgiu? Aliás, aqui na Bíblia, quando vai falar sobre Lino, a gente tem uma menção, mas eu não creio que seja esse. Está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 21. Eu acho que Lino era o Papa. Não foi. Eu acho que não foi esse cidadão aqui o próximo Papa. Não é? Depois que esse Lino morre, vem um tal de Santo Anacleto. Santo Anacleto. Quem foi Santo Anacleto? A coisa não tá legal. Não está funcionando, pessoal. Enviar sua pergunta, sendo uma pergunta desta área bíblico-teológica, nós teremos o prazer em responder você. Depois desse Anacleto, nós temos aqui São Clemente I na listagem. Quem foi São Clemente I? Sendo uma pergunta desta área bíblico-teológica, nós teremos o prazer em responder você. Não parece ser o Clemente de Alexandria, porque ele era assim conhecido, Clemente de Alexandria, mas eu posso estar equivocado. Filipenses 4:3
Vamos ver aqui o que diz. Filipenses capítulo 4 e o verso 3 diz assim: E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Será que é esse o Clemente aqui? Não sei. Mas eu não vejo nenhum outro texto falando de um tal Clemente que seja o líder da igreja, o papa da igreja. Não. Depois você vai ter o Santo Evaristo, que vai do ano 97 até o ano 105. Bom, João morreu no ano 100, então já não podemos mais contar com o apoio de João. Mas do ano 97 até o ano 100 tem 3 anos. Esse Santo Evaristo também poderia ter sido citado por João, mas não foi citado por João. Portanto, eu posso dizer que na patrística, os primeiros pais da igreja eles eram adventistas do sétimo dia. Sendo o nome utilizado pela primeira vez por Inácio de Antioquia, ele foi um dos pais da igreja. A igreja, inclusive, passou a receber esse nome apostólica romana necessariamente. Por quê? Porque a princípio a igreja era adventista do sétimo dia. Eu não posso dizer que Jesus fundou uma igreja romana. Logo no início, não tem nem cabimento isso daí, tá? Então são nomes que vieram depois. Vamos dizer que Jesus fundou a igreja católica? Não, Jesus fundou a igreja adventista do sétimo dia. É verdade que dentro da patrística nós temos os pais da igreja que foram católicos, passando a serem chamados de igreja católica apostólica romana. Sim, é verdade. E aí você tem vários pais da igreja, Gregório, Jerônimo, Agostinho de Hipona e por aí vai. Então, são vários outros pais da igreja que já foram teólogos no período que a igreja já tinha esse nome. Mas no início, não era assim chamado, não houve sucessão papal, não é bíblico e não há um apoio histórico. A tradição, a gente respeita a tradição que traz esses nomes, nós respeitamos, mas não aceitamos. Deus abençoe você, espero ter contribuído nesse vídeo.